Bom dia, igreja. Bom dia. Eu achei esse bom dia fraco. Como faz, Laís? Como cumprimenta? Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Aê, agora tá bom. Bom dia a você que está em casa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Profetas, a mais um vídeo do Ano Bíblico. Quero dizer que você está sendo muito acolhido nessa casa porque todos os dias oramos por você também. E além de você estar assistindo um vídeo, conhecendo mais a Deus, você também está sendo abençoado. Eu convido a você a abençoar outras pessoas compartilhando esse vídeo, dê a oportunidade de mais pessoas conhecerem a Deus. E eu quero ler para você aí de casa e para as pessoas aqui da igreja um texto que está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 23, e diz assim: E eu, o Senhor, direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Então nós somos mesmo o povo de Deus, né? Amém por isso. E eu quero convidar o povo de Deus aqui da igreja e da sua casa a nos ajoelharmos e falarmos com ele. Santíssimo Deus, eterno Pai, bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer pelo dom da vida que nos concedeu nessa manhã. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque por diversas maneiras tem nos abençoado. E todas as bênçãos que recebemos é para que possamos compartilhar também com o nosso próximo. Então peço, Senhor, que em nome de Jesus a gente não retenha a pena para nós mesmos, mas que a gente leve à frente o nome de ser o teu povo, Pai, e que a gente possa também compartilhar tudo que o Senhor nos dá. Eu peço que em nome de Jesus nos abençoe durante esse dia, que em nossa mente, em nosso coração, Pai, seja apenas o desejo de te servir, de fazer a tua vontade, que tudo que a gente venha pôr a mão hoje, Senhor Deus, prospere, Senhor Deus, porque é pela tua vontade, Senhor Deus, que nós estaremos fazendo. Então peço que em nome de Jesus, nesse momento, teu Santo Espírito se faça presente em nossa vida, em nosso ser, para que contemplemos, Senhor, a tua glória. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Neste momento, nós vamos recitar o nosso verso e nós já estamos no final do ano, né? Caminhando para o final do ano e já decoramos muitos versos esse ano, né? Para a honra e glória de Deus. Nós estamos entesourando a palavra dele em nosso coração e hoje nós vamos recitar o verso que está lá em Apocalipse 3, do 10 ao 13. Vamos todos juntos recitar e a irmã Laís vai contar para nós. Vamos lá, todos com a Bíblia na mão. 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13.
Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. E nesse momento, convido a você a se deleitar nas palavras do nosso Senhor, que será aberta nesse momento. Fique com Deus. Bom dia para você que está em casa, é um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no nosso ano bíblico. Seja bem-vindo, você que já faz tanto tempo que está conosco, mas você também está chegando agora, que caiu nesse canal. Tenha certeza que foi propósito de Deus trazer você, viu? Bom dia a toda a igreja. Bom dia. Bom dia, meu irmão Jacques. Bom dia, irmão. Tudo bem? Tudo bem, e com você? Estou bem também. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia também para você que está em casa, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar te acompanhando nesse momento. Amém. Mais uma vez estamos aqui de novo, né? Sim. Para estudarmos a palavra de Deus. Na verdade, a gente já estudou de madrugada e agora a gente vai compartilhar com você que está em casa. Isso é uma bênção muito grande. E o que foi que a gente estudou nessa madrugada, meu irmão? Hoje, nessa manhã, o estudo foi uma bênção. Hoje nós estudamos o livro de Romanos, o capítulo 15 e o capítulo 16. Também estudamos o livro de Atos, o capítulo 27, mas também estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 42. Isso mesmo. Então essas foram as nossas referências dessa madrugada que a gente estudou. E agora a gente vai abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos, no capítulo 15. Já chegamos ali, já estamos chegando ali no final. Hoje a gente já concluiu o livro de Romanos. Hoje a gente leu os 2 últimos capítulos do livro de Romanos. Então abra sua Bíblia ali em Romanos, capítulo 15 e capítulo 16, para que a gente possa falar um pouco sobre o que a gente entendeu desses 2 capítulos que a gente leu nessa madrugada aqui na Escola de Profetas. Pronto. Você encontrou em casa? Romanos, capítulo 15. Toda a igreja aqui encontrou? Então, aqui em Romanos, capítulo 15, é a continuação do capítulo 14 de ontem, que nós lemos, onde Paulo ele vem tratando sobre essa questão dos irmãos, saberem como lidar com os novos crentes que estavam entrando dentro da igreja, mas ainda que estavam apegados ao cerimonialismo, a todas aquelas cerimônias que havia no meio do povo de Deus, e que não era mais necessário porque Jesus já tinha morrido e já tinha cumprido todas essas coisas que a palavra de Deus já tinha falado acerca dele, né? E aqui no capítulo 15, no verso 1, Paulo ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, ó: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você se sente forte em Jesus Cristo? Pois você se sente forte em Jesus, você deve fortalecer os fracos. Na vida cristã é assim, uns são fortes, outros estão ali começando, então os que são fortes devem ajudar os que são fracos a também chegar numa fé forte. E você, meu irmão, o que você compreendeu desse capítulo 15 que a gente leu hoje, nessa madrugada? Esse capítulo 15, nós vimos o ministério de Paulo aos gentios. Vemos Paulo falando para o povo que são mais fortes na fé, que tem mais tempo e que tem uma comunhão mais íntima com Deus. Falando para eles ajudar aqueles que estavam iniciando sua caminhada. Aqueles que eram mais fracos na fé. Isso mesmo. E nós vemos ele falando para eles que ajudasse aqueles que são fracos, que os mais fortes pudessem pegar na mão daqueles que eram mais fracos. E no capítulo 2, no capítulo 15, versículo 2, fala: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo nos agradou, não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Aqui vemos que nem o próprio Jesus se agradou de si mesmo. Se agradou de si mesmo. Tudo que ele fazia era em prol das pessoas. Sim, tudo quanto ele fazia era para ajudar o próximo.
Era para levantar a fé daquele que estava ao seu lado. Nunca ele fez algo para agradar a si mesmo, mas sempre em prol do próximo que estava ao seu lado. Isso mesmo. E partindo para o verso 14, ainda do capítulo 15, Paulo ele vai começar a falar sobre o seu ministério, que foi dado a ele por Deus de pregar aos gentios. A gente sabe que no meio do povo de Deus, os judeus não tinham o conhecimento que os judeus tinham, mas quando Jesus morreu na cruz, ele quebrou essa separação. Então aqui no verso 14 em diante, Paulo ele vai dizer assim, ó: eu próprio, meus irmãos, e certo estou a respeito de vocês, que vocês mesmos estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios e santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Eu não vou deixar de falar o que Jesus fez na minha vida, querendo dos gentios uma obediência pelas minhas palavras e pelas minhas obras. Não, eu quero que eles vejam em mim o poder e a transformação que Jesus fez na minha vida, para que eles também tenham a mesma decisão que eu tomei de seguir a Cristo. E aí no verso 19 ele diz assim, ó, no verso 20 na verdade: e desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo estava falando aqui dos gentios, que não conhecia nada sobre Jesus de Nazaré, que não conhecia acerca desse Messias, mas Paulo foi para esses, especialmente para pregar o Evangelho para eles. E agora, partindo para o capítulo 16, na verdade, o capítulo 16 é mais um momento de Paulo ali se lembrar dos irmãos que estavam com ele, que ajudaram ele. Então, são saudações, são votos e recomendações. Então, aqui no capítulo 16, no verso 1, vou pedir aqui que o irmão Jackson leia. O que diz aí no verso 1 do capítulo 16, irmão Jackson? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Isso. E também outro verso bastante interessante que eu achei foi o verso 3, onde Paulo ele diz assim, ó: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não sou eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então aí no decorrer do capítulo 16, Paulo vai mencionar vários nomes de pessoas que estavam com ele nesses momentos de dificuldade, de luta, de desafio que ele enfrentou. E um desses foi Priscila e Áquila, que ele diz que eles expuseram a vida em prol de ajudar a Paulo, né? E agora a gente parte para o capítulo 27 de Atos. Pega a sua Bíblia, vai agora lá para o capítulo 27 de Atos, onde ali a gente vai, mais uma vez, saber o que foi que aconteceu com Paulo depois que ele passou daquele momento onde ele estava discursando para o rei Agripa, né? Que onde foi estudado. Atos 27. Se você em casa encontrou, amém. Então, aqui no capítulo 27 de Atos, vai nos contar um relato do que aconteceu depois que Paulo se apresentou diante do rei Agripa e depois de ele ter pedido e ter apelado para ir para César em Roma. Então, aqui no verso 1 em diante, começa assim, ó: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Quem está escrevendo essas palavras aqui, relatando tudo, sabe quem é? É um dos companheiros de Paulo nas viagens que ele fez, Lucas. Então, Lucas aqui está relatando tudo o que Paulo ele viveu. E aqui no verso 2 ele diz assim, ó: embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Esse homem, Aristarco, ele mesmo escolheu estar com Paulo nesses momentos de dificuldade para poder confortar Paulo quando ele estivesse preso ou quando ele estivesse sem outras ajudas por perto. Mas o que o livro nos trouxe bastante interessante nessa manhã
como é que eram feitas as viagens naquela época pelo mar, né? As viagens naquela época não era como hoje, né? Hoje nós temos avião, hoje nós temos carros, nós temos outros transportes. Mas como é que eram as viagens feitas naquela época marítima? Eram feitos por barcos. Por barcos, né? E esses barcos eram barcos confortáveis, cheios de luxo, acomodações, irmão Jackson? Eu creio que não. Também creio que não, viu, gente? Devia ser um barco assim muito simples, né? Os presos deveriam ficar muito ali desconfortáveis, presos ou até mesmo todos juntos ali, né? Então agora partindo para o livro, a gente vai aqui falar um pouco sobre como é que eram essas viagens feitas, tá bom? Então aí no capítulo 42 do livro Atos dos Apóstolos, diz assim, ó, num parágrafo que inicia assim: no primeiro século da era cristã, procure esse parágrafo, diz assim, ó, as viagens por mar eram feitas com peculiares dificuldades e perigos. Os marinheiros faziam a sua rota em grande parte orientando-se pelo quê? Pela posição do sol. Pela posição do sol. Olha só o que eles faziam. Eles se orientavam pelo sol para saber para onde é que eles estavam indo, né? Continua. E das estrelas. E quando estes corpos celestes não apareciam, quando o céu ficava ali cerrado de nuvens escuras, de tempestades, havia indício de tempestade. Os proprietários dos navios temiam aventurar-se em pleno mar. Como é que eles iam saber para onde estavam indo se eles não estavam vendo ali nem o mar, nem o sol e nem as estrelas, né? E foi justamente isso que aconteceu nesse relato aqui de Atos 27. O que foi que aconteceu depois que Paulo, junto com esses outros que estavam com ele nesse barco, o que aconteceu com eles depois deles partirem? Então, quando eles saíram daquela determinada cidade, eles chegaram na cidade de Sidom. Quando eles chegaram lá em Sidom, eles tiveram uma pausa. Júlio, ele humanamente tratou a Paulo de uma forma muito bondosa, porque ele sabia que Paulo era um homem de Deus, que Paulo ele era diferente de todos os demais e que ele via em Paulo algo diferente. Ele via em Paulo simplicidade, humildade, mas um homem de muita fé e de muita coragem. Então ele tratou Paulo de uma forma bondosa. Então eles pararam em Sidom, deram ali uma pausa, Júlio permitiu que Paulo descesse, e nessa cidade de Sidom haviam cristãos. E aí Paulo foi ao encontro desses cristãos e esses cristãos puderam ajudar a Paulo. Sabe por que puderam ajudar a Paulo? Porque Paulo estava doente, Paulo estava enfermo. Nessa viagem, Paulo não estava muito bem da saúde, estava debilitado. Então esses cristãos que estavam lá em Sidom puderam ajudar a Paulo. Só que aí depois de ajudar a Paulo, Paulo voltou para onde? Voltou para dentro do navio e seguiu agora a viagem para outro lugar que a gente vai ver aqui na palavra de Deus. Ó. Verso 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então aí a gente já começa a perceber o quê? Que essa viagem deles já não estava ali meio dando certo. Já estava ali aparecendo ventos contrários que estavam impedindo o progresso da viagem, não é? E aí continua. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então agora eles saem daquele outro barco que eles entraram, pegam outro barco que iria para a Itália, para Roma, e agora eles seguem viagem. Mas aí como é que foi essa outra viagem nesse outro barco? Nesse outro barco foi uma viagem não muito agradável. Foi uma viagem muito dificultosa, porque teve muitas dificuldades. Ventos contrários, tempestades. E podemos ver, Verso 7. No verso 7, fala assim: E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Aqui vemos que eles navegaram vagarosamente. O vento eles não foram ajudava, muito devagar, né? porque o vento não deixava com que eles avançassem rápido. Isso. Então eles estavam indo vagarosamente para que pudessem chegar a algum lugar. E o que foi que Paulo fez diante dessa dificuldade que ele já estava vendo que estava surgindo? O que foi que Paulo fez? Qual foi o aviso que Paulo deu para eles? No verso 9 vai falar: E passando muito tempo, e sendo já perigoso a navegação, pois também o jejum
já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Aqui vemos que Paulo avisa ao pessoal dizendo que a viagem ia ser perigosa, que iria ter danos, não só para A carga. o navio, Nem só o navio, mas nem até só o as navio, pessoas mas que estavam também com para ele. eles. Isso mesmo. Sabe quantas pessoas estavam no barco junto com Paulo? Lá no verso 37 diz assim, ó, e éramos ao todo, no navio, 276 almas. Muitas pessoas que estavam com Paulo. E ele deu esse aviso, olha, a viagem vai ser perigosa. E é arriscado não só do barco sofrer prejuízo, mas até mesmo das pessoas que estão aqui conosco sofrer. Então, acho melhor vocês pararem, pensarem, saber o melhor a ser feito para o bem da tripulação. E agora a gente vai ter um comentário ali com o professor Léo. Bom dia, igreja. Bom dia para você que está em casa. Que estudo maravilhoso, que estudo enriquecedor para a nossa vida. Gostaria de salientar e comentar uma coisa muito importante que chamou bastante atenção. Quantos dias eles passaram naquele barco? Olha, um parágrafo que eu gostaria de comentar lá na página 442, que me chamou bastante atenção, é que para pensar que durante 14 dias eles estavam flutuando em um mar sem sol, sem estrela e sem nada. Isso deixaria me perguntando, meu Deus, eu naquela hora teria morrido jogado dentro do mar na hora. Obviamente. Mas eu gostaria de comentar esse parágrafo, está lá, que diz assim, durante 14 dias, todo mundo encontraram? Diz assim, ó, durante 14 dias, flutuaram sobre um céu sem sol e sem estrela. O apóstolo, embora sofrendo ele próprio fisicamente, tinha palavra de esperança para o momento mais crítico, uma mão auxiliadora em cada emergência. Agarrou-se pela fé ao braço do poder infinito, e seu coração se apoiava em quem? Não temia por si, sabia que Deus preservaria para testificar em Roma da verdade de Cristo. A mensagem do Senhor Deus não pode ser parada, não pode ser freada. Satanás faz todo jeito para acabar com a mensagem do Senhor, mas não tem como. Pode acontecer a tempestade, o que for, mas a mensagem do Senhor Deus tem que ir alcançar o povo. E que me impressiona muito é que Paulo, preocupado com aquele povo que estava ali naquele barco, isso é, como eu tinha falado, desejo de missão, foco, missão pelas pessoas. E ainda continua, porém seu coração se comovia de piedade pelas pessoas que lhe estavam ao redor, pecadoras e desgradadas e não preparadas para morrer. Eu fico pensando, coração de Paulo querendo salvar aquelas pessoas. Isso devemos colocar no nosso coração. Vocês missionários que vão sair para o campo, que vão pregar mensagem, vocês têm que colocar isso no coração. Salvar as pessoas para o reino de Deus. E ainda continua, ao suplicar ardentemente a Deus para lhe poupar a vida, foi-lhe revelado que sua oração for atendida. Louvado seja Deus, porque Deus atende a oração de daquele que está mesmo disposto, buscando ao Senhor Jesus, amém, se entregando de verdade. Foi isso que Paulo tinha. Paulo tinha isso. Olha, Paulo vivia constantemente na presença do Senhor Deus. Essa é a certeza. Você tem a esperança em um momento de aflição, de conflito naquele que estava. É a certeza de que você pode pregar a mensagem de Deus ali e levar a mensagem para onde Ele ia levar, e Deus não jamais ia deixar que a mensagem chegasse em Roma. Que bom, obrigado professor Léo por esse comentário. É verdade, quando a gente tem um foco na salvação das pessoas, nós nos esquecemos de nós mesmos e só focamos em salvar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que foi o que aconteceu com Paulo, doente, naquele momento ali, naquela tempestade, naquele barco. Ele em nenhum momento se preocupou com ele mesmo, ele só se preocupou com os outros que estavam ao redor dele. Devemos seguir o mesmo exemplo do nosso irmão Paulo.
E isso que o professor Léo falou foi uma visão que Deus deu a Paulo, onde ele estava orando, pedindo, Senhor Deus, me ajuda, poupa a vida desses homens. E a Bíblia diz lá no verso, aqui no capítulo 27 de Atos, no verso 23 e 24, vou pedir que o irmão Jacques leia, para nos mostrar qual foi a resposta de Deus a esta oração. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém. Tá vendo só? Um anjo de Deus foi enviado a Paulo e disse, Paulo, não tenha medo. Importa que você compareça ainda perante César, porque você vai testificar de mim lá em Roma, vai pregar o meu evangelho lá em Roma e vai salvar muitas outras pessoas que necessitam conhecer a minha palavra. Mas não tenha medo, porque desses homens que estão contigo, nenhum deles vai perecer, nenhum fio de cabelo da cabeça deles vai cair, porque eu dou a minha palavra. E foi o que aconteceu. O barco acabou se estragando todo, acabou se quebrando todo completamente, mas todos aqueles presos que estavam dentro daquele barco junto com Paulo, ao chegarem na ilha de Malta, que foi onde eles pararam, ao verificar a lista não faltava nenhum preso. Isso para mostrar que o nosso Deus ele é fiel naquilo que ele promete. E qual foi o maior aprendizado que a gente pode tirar desse estudo que a gente fez nessa madrugada? De que quando vem as dificuldades nas nossas vidas, como Paulo enfrentava, quando vem as tempestades na sua vida, na minha vida, qual a nossa atitude? A mesma que a de Paulo. Se agarrar ao braço do Todo-Poderoso e confiar no Senhor, crendo que Ele está cuidando de você, da sua família, da sua casa. E não importa qual o tamanho da tempestade, Deus é o Deus que anda sobre o mar mais tempestuoso. Ele é o Deus que acalma as tempestades da tua vida. Ele é o Deus que faz com que o mar se cale e faça com que você viva uma grande bonança vinda do Senhor. Olha, que lição tremenda o Senhor Deus quis nos ensinar no estudo de hoje. Porque pensa só, Deus estava querendo mostrar como é que alguém que confia em Deus age em meio a uma dificuldade. Pensa, dentro daquele navio não havia pessoas inexperientes. Havia uma pessoa que era habituada a enfrentar a tempestade, a navegar no mar, mas que não, por uma situação ali, não teve discernimento de perceber que não daria para continuar a viagem. O que Paulo teve? Paulo teve o discernimento de chegar para o rapaz responsável lá, o Júlio, e dizer assim, olha, eu estou percebendo que o negócio não está muito bom para a gente viajar. Por que a gente não fica por aqui? E eu fiquei pensando, de onde veio esse discernimento de Paulo? Porque pensa só, não sei, talvez, eu acredito que Paulo não tenha estudado para isso. Eu sei que ele teve outras navegações, mas de onde veio esse discernimento de ele olhar a situação e dizer assim, ó, eu acho melhor a gente ficar, não vai dar certo. Com certeza isso veio do Espírito Santo de Deus. Deus instruiu a Paulo, Deus instruía a Paulo a cada passo. E aqueles homens tão experimentados não tiveram esse discernimento e eles continuaram a viagem. Mas quando a situação apertou e ficou muito difícil, eles também não tiveram discernimento para resolver o problema. Pelo contrário, havia medo, desespero, angústia. E isso, quando domina o coração do ser humano, o ser humano não consegue pensar e decidir. Mas Paulo não estava assim. Paulo não estava desesperado, Paulo não estava angustiado, Paulo não estava com medo. Por que ele não estava? Porque Paulo, quando estava sendo julgado, havia recebido uma promessa de Deus. Paulo, não tema, porque você vai testemunhar de mim diante de Roma. Então ele não temia pela vida dele, porque ele sabia que eu não vou morrer. Mas ele temia pelo quê? Pelos homens que estavam lá, que não estavam preparados para morrer. Então ele suplicou, Senhor, na sua infinita misericórdia, eu sei que o Senhor vai preservar a minha vida, mas eu quero que o Senhor preserve a desses homens também. E Deus disse, tá bom, Paulo, eu vou preservar por amor a você e porque sou gracioso. E assim Deus fez. Deus prometeu isso para Paulo. E no momento mais difícil, que todo mundo estava arrancando os cabelos, o que Paulo disse? Paulo tinha palavras de ânimo e esperança. Por que ele tinha? Porque tinha contato com Deus. Porque ele tinha recebido a visita de um anjo. E aí Paulo pode se levantar no meio de uma dificuldade tremenda e dizer assim, ei, tenham ânimo, não tema. O Deus a quem eu sirvo diz que vai proteger vocês. E você sabe que durante a viagem, alguns marinheiros pensaram em quê? Em fugir, abandonar o barco e deixar o povo lá.
E Paulo, a palavra que está escrita aqui em Atos dos Apóstolos, diz que percebendo o seu baixo intento, disse, diga para eles que se eles forem, eles vão morrer, porque só quem ficar dentro do barco é que será salvo. Pensa que discernimento era esse, que visão era essa que Paulo tinha, recebeu do céu. E a pessoa que recebe isso do céu está habilitada para enfrentar situações assim. E não se desesperar, e não ficar arrancando os cabelos, e não querer pular do barco e dizer, vamos embora, vamos. Não, calma, o Senhor disse, Deus dá isso para essas situações difíceis. E Paulo conquistou daqueles homens o respeito e a admiração. Respeito e admiração. E sabe o que é mais tremendo? No momento mais difícil, onde eles iriam agora chegar à terra, e aí os soldados disseram, vamos ter que matar todos os prisioneiros, porque se a gente liberar eles para saltar no mar, eles vão nadar e fugir. E se eles fugirem, nós vamos pagar com a nossa vida. Mas Júlio, por amor a Paulo e respeito a ele, disse, não podemos fazer isso. Foi através de Paulo que nós permanecemos vivos. Então ele protegeu não só a vida de Paulo, mas de todos os prisioneiros, e cada um por si agora. Quem nadar, nada, quem não souber nadar se apoia em algum destroço que ficou, mas chega lá na terra. E todos chegaram, e nenhum preso fugiu. Por que não fugiu? Pela mesma razão, quando Paulo pregou para aquele carcereiro e as prisões foram lá abaladas, lembra que ele cantou e as prisões foram abertas e os prisioneiros não saíram? Por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram impressionados, impactados pelo testemunho que foi dado pela vida de Paulo, porque no meio de uma dificuldade Paulo estava calmo, senhor de si, e confiava em Deus. Que tremendo isso! E nós podemos receber isso do céu também. Agora, o mais extraordinário é a maneira como o estudo finaliza, porque quando eles chegam lá em Malta, que é a ilha onde eles ficam, que eles acabam chegando, diz que eles vão lá e o pessoal de Malta fica sabendo da situação deles, ampara, faz uma fogueira para receber eles, e Paulo estava lá ativo preparando a fogueira também. Paulo não estava recebendo o acolhimento, ele estava dando o acolhimento, porque ele era um servo. E aí diz que quando ele se senta, o que acontece? Uma cobra pica ele. E aí o pessoal de Malta começa a pensar uma coisa terrível. Esse homem só pode ser um homicida, porque acabou de sair de um naufrágio, quase morreu, e agora uma cobra pica ele, uma cobra super venenosa. Os céus estão com muita raiva desse homem, quer matar ele a todo custo. E aí eles ficaram observando, só esperando Paulo cair duro. E Paulo estava lá e continuou, só fez sacudir uma cobra, continuou. E eles ficaram, vai ser agora. E Paulo não morria nunca, não sentia dor nenhuma. E eles falaram, esse homem só pode ser um Deus. Esse homem, o pensamento deles muda completamente. Parecia ser um Deus, um homem imbatível. O que torna uma pessoa imbatível? O Espírito Santo de Deus, o contato com o céu. E Paulo tinha isso. E aonde Paulo ia, ele testemunhava disso com a própria vida. E o céu quer dar isso pra gente. Quer nos tornar assim como Paulo, imbatíveis. E é isso mesmo. Que a graça do nosso Deus possa também lhe cobrir e que você possa receber do Senhor o poder do Espírito Santo para também viver assim como Paulo, cheio de ousadia, com coragem de pregar a palavra e enfrentar qualquer tempestade, qualquer problema que vier com a sua vida. Nesse momento a gente convida você que está em casa a fazer a oração, e todos aqui da igreja também, vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor também. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor fez por nós, Pai. Amém. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos fazer como Paulo, que o Senhor possa nos fazer, Pai, corajosos, nos possa fazer, Pai, servos dispostos a servir. Te pedimos que a Tua vontade se fortaleça sobre nós e que nós possamos não temer, Pai, a mal algum, pois sabemos que o Senhor está conosco. Te pedimos que o Senhor nos dê discernimento e que o Senhor nos dê coragem, Pai, para chegar, Pai, até o fim, sem temer, porque sabemos que o Senhor nos acompanha. E que o Senhor possa, Pai, enviar o Teu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar esperança, Pai, de um novo amanhã. Que o Senhor, Pai, abençoe a cada pessoa que está em casa, que o Senhor possa abençoar eles, cuidar e proteger. Que o Senhor possa, Pai, dar essa esperança também que o Senhor deu àqueles que estavam no navio. Que o Senhor possa, Pai, enviar os Teus servos para ajudá-los.
te pedimos que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Então foi um prazer ter você aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra amanhã. Até Tchau. amanhã. Fique com Deus.